Você já parou para pensar no que está realmente por trás do julgamento que transformou o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 de seus aliados em réus por uma suposta tentativa de golpe de Estado? Será que estamos diante de uma ação legítima da justiça ou de um novo capítulo de perseguição política escancarada no Brasil? O que parece à primeira vista uma decisão jurídica, tomada por unanimidade pelos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, esconde camadas profundas e perigosas que podem comprometer de vez a democracia e a liberdade no nosso país. Não é exagero dizer que esse episódio pode mudar o rumo da nossa história, afetar diretamente as eleições de 2026 e abrir caminho para um tipo de regime onde discordar do sistema é o suficiente para ser calado. Fica comigo até o final porque você vai entender como esse processo foi construído, o que realmente está sendo julgado e por que milhões de brasileiros se sentem traídos pelo que deveria ser uma corte de justiça. E já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Esse conteúdo precisa chegar a mais pessoas, porque o que está em jogo é o nosso futuro. No dia 26 de março de 2025, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e 7 figuras importantes de seu governo, entre eles generais, ex-ministros e altos comandantes das Forças Armadas. A denúncia, apresentada com base em um inquérito polêmico conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, transforma os acusados em réus por formação de organização criminosa e tentativa de destruir a democracia. Mas aqui começa a estranheza. Nenhuma das supostas provas apresentadas pela PGR comprova a participação direta do ex-presidente em qualquer plano de golpe. O próprio relatório da Polícia Federal, utilizado como base da denúncia, afirma que não houve coordenação entre os envolvidos e, mais ainda, que não há uma única mensagem de Jair Bolsonaro que indique intenção golpista. Mesmo assim, 5 ministros, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, votaram por transformar Bolsonaro em réu. O problema é que esse julgamento vai muito além das fronteiras jurídicas. Trata-se de um processo político com aparência de legalidade. Enquanto a esquerda comemora como se tivesse vencido um campeonato, a direita observa com preocupação uma tentativa clara de inviabilizar qualquer chance de retorno do ex-presidente ao cenário eleitoral. Basta ouvir a reação de Gleisi Hoffmann, por exemplo, que afirmou que a justiça falou ao transformar Bolsonaro em réu. Randolph Rodrigues declarou que o julgamento é sobre a resistência da democracia brasileira. Mas o que eles chamam de justiça e democracia, muitos brasileiros veem como perseguição e censura. O senador Rogério Marinho foi direto. Mais uma vez o devido processo legal não foi respeitado. Segundo ele, os advogados de defesa sequer tiveram acesso completo às provas, houve desvio da função de prisão preventiva e o processo está contaminado desde a origem por abuso de autoridade. Vamos aos fatos. Bolsonaro reconheceu o resultado das eleições, autorizou a transição de governo, nomeou os comandantes das Forças Armadas indicados por Lula e, inclusive, fez apelos públicos para desobstrução de rodovias. Como é possível acusar alguém de liderar uma tentativa de golpe quando suas ações públicas apontam para a aceitação do resultado eleitoral? A resposta é simples: não se trata de fatos, mas de narrativa. A mesma narrativa que transforma manifestações populares em atos golpistas, que ignora o contraditório e que considera culpado aquele que ousa se posicionar contra o sistema. Esse processo está sendo construído como uma peça política, cuidadosamente moldada para inviabilizar Bolsonaro como figura pública, desgastar a imagem da direita e preparar o terreno para 2026 sem concorrência real. E o mais grave é que isso tudo está sendo feito sob o pretexto de proteger a democracia. É preciso dizer com todas as letras: não há justiça quando o acusado não tem acesso às provas. Não há democracia quando quem investiga é o mesmo que julga. Não há segurança jurídica quando a jurisprudência é alterada de forma casuística para impedir que alguém seja julgado na instância correta. O que está sendo feito contra Jair Bolsonaro não é apenas uma aberração judicial, é uma ameaça direta ao Estado de Direito. Hoje é ele o réu, mas amanhã pode ser qualquer um de nós. E quem defende a Constituição deve defendê-la mesmo quando ela protege o adversário político. A lei precisa ser boa tanto para o amigo quanto para o inimigo. Caso contrário, deixa de ser lei e se transforma em instrumento de vingança. A verdade é que estamos diante de um processo onde as acusações são sustentadas por delações contestadas, provas vazadas seletivamente e interpretações ideológicas dos fatos. A fala de Carlos Portinho resume bem o cenário: um julgamento político, com provas parciais, impedimento de advogados e conflito de interesse. Provas que surgem da cartola, como ele mesmo disse, e que não estavam nos autos até a sessão final. Tudo isso aponta para um jogo de cartas marcadas. A pressa em transformar Bolsonaro em réu, a ausência de provas diretas, a recusa em permitir uma instância recursal adequada, tudo indica que o objetivo principal não é justiça,
mas sim retirar do caminho uma das maiores forças políticas da atualidade. E isso não é apenas perigoso. É autoritário. É ditatorial. Esse julgamento entra para a história como um marco perigoso, o momento em que o sistema resolveu usar a toga para eliminar seus opositores. Não há como dissociar a figura do ministro Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo vítima, investigador, relator e julgador, da condução desse processo. Um processo construído com base em narrativas frágeis, que ignora garantias fundamentais e atropela o princípio da ampla defesa. Mas é preciso lembrar que Bolsonaro não está sozinho. Ele representa milhões de brasileiros que continuam acreditando em valores como família, liberdade, pátria e soberania. Valores que estão sendo atacados diariamente por quem se diz defensor da democracia, mas age como tirano. Essa perseguição não vai calar a direita. Ao contrário, ela só fortalece nosso propósito. E é por isso que você precisa estar mais conectado do que nunca. Entra agora no nosso canal do WhatsApp, o Xadrez Político. Lá você vai receber conteúdos exclusivos, análises em primeira mão, e vai poder fazer parte de uma comunidade que acredita na verdade, na liberdade e no direito de lutar por um Brasil melhor. É hora de nos unirmos, de resistirmos e de mostrarmos que o povo brasileiro não será silenciado. Compartilhe esse vídeo agora com seus amigos, seus grupos de família e redes sociais. A verdade precisa ecoar, romper os muros da censura e alcançar aqueles que ainda estão sendo enganados pela grande mídia. Estamos vivendo um tempo de guerra de narrativas, e cada compartilhamento é um ato de resistência. É assim que a gente combate a desinformação, com coragem, com fatos e com unidade. O que está em julgamento hoje não é apenas o passado, é o futuro do Brasil. É o direito de discordar. É a liberdade de votar. É a segurança de saber que a lei vale para todos. Não podemos deixar que esse processo de exceção se normalize. Precisamos denunciar, mostrar os absurdos, lutar com as armas da verdade e da razão. Porque se a justiça for usada como instrumento de vingança, ninguém estará seguro. E se a democracia for sequestrada por um grupo que se julga acima da lei, deixaremos de ser uma nação livre.